Resumo do livro Paulo e Estevão, Primeiros Labores Apostólicos, capítulo 4, parte 2, áudio 2. Saulo e seus companheiros se encontravam exaustos física e mentalmente. O exército de ignorantes não cansava das ofensivas contra aqueles apóstolos do Nazareno. Barnabé e Saulo pensavam em uma estratégia do bem, a fim de propagar o evangelho de Cristo aos quatro cantos. E Saulo assim lembrava: convém lembrar que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e, para iniciá-la, escolheu 12 companheiros. Tudo bem que nem sempre eles corresponderam à expectativa do Senhor. Contudo, não deixaram de ser os escolhidos, ou seja, neste exemplo, Saulo deixava claro a todos nós que toda obra sempre precisa contar com a colaboração e participação de todos, mesmo que alguns venham com pedras ou críticas menos construtivas, são para o nosso crescimento espiritual. E continuando, Saulo com suas ideias. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Então temos a necessidade de ir buscar os gentios aonde quer que se encontrem. Dentro de 50 anos, nosso Mestre Jesus poderá ser lembrado como um criminoso a sofrer na cruz os desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém seria condená-lo à extinção. Precisamos abrir novas estradas. Por exemplo, notei que Levi não anotou as passagens do Mestre amplamente e que Pedro e João poderiam registrar suas observações mais íntimas. Aqui, neste trecho, Saulo se iluminara com essa ideia e, graças a ele, grandes ensinamentos do Cristo foram transmitidos pelas gerações. Assim retornavam Saulo, Barnabé e demais companheiros para Antioquia, motivados a erguerem a bandeira do amor nas vilas e cidades mais necessitadas através do verbo e atitude cristãs. Depois de grandes empreitadas, finalmente chegavam a Neapafos, uma cidade portuária ao sudoeste da ilha de Chipre. Naquele local residia o procônsul chamado Sérgio Paulo, aquele que fora salvo pelo cativo Gesiel quando contraiu uma epidemia gravíssima. Os discípulos, chegando à cidade, prontamente atenderam com ansiedade e preocupação o chamado do procônsul, que desejava vê-los. Porém, bons ventos sopravam a favor dos cristãos, pois foram recebidos com respeito e consideração por Sérgio Paulo, que se encontrava muito doente e pedia humildemente que o ajudassem a restabelecer sua saúde. Nesse intervalo de tempo, o procônsul se questionava por qual maneira Cristo o havia acompanhado e abençoado até os dias atuais, pois se encontrava muito doente e não conseguia enxergar além da matéria. E Saulo, iluminado em sua mente e coração, lembrava o patrício romano da época na qual embarcava em uma galera e contraía a epidemia, sendo salvo pelo cativo e bondoso Gesiel. E continuava Saulo: este mesmo Gesiel, mais tarde com o nome de Estevão, havia inspirado Saulo a caminhar em nome de Jesus. Sérgio Paulo ficara extasiado com os fatos e contemplava os discípulos agora com mais admiração. Depois de algum tempo, o procônsul se curava, ao mesmo tempo que contribuía com recursos importantes para a construção da igreja em Neapafos. A comunidade cristã crescia vertiginosamente e o evangelho agora começava a produzir seus frutos. Barnabé sugeria a Saulo que trocasse de nome naquela fase da vida em homenagem ao primeiro sucesso da missão junto aos gentios e também por manter a lembrança de um irmão tão generoso como Sérgio Paulo. Saulo, então, passava a se chamar naquele dia Paulo. Muitos gentios, quando eram batizados, tinham o costume de trocar de nome, justamente para associarem uma nova fase da vida, um novo homem que nascia. Assim também como os israelitas o faziam. Encerramos aqui o capítulo 4 da parte 2. Fiquem em paz.